pessoal, a aula hoje vai ser sobre função e gráfico da posição em relação ao tempo do movimento uniformemente variado, que é aquele que ocorre com aceleração constante. Sinal de que a nossa velocidade vai variar com o tempo, ou ela vai aumentar ou ela vai diminuir, certo? Essa fórmula vocês viram no texto do livro que eu passei para vocês, pedi para vocês lerem, fazerem uma apresentação e completarem os espaços em branco da apresentação. Ela é obtida através de uma dedução matemática. Eu não vou cobrar de vocês a dedução, eu quero que vocês entendam como ela funciona. Então, a função da posição em relação ao tempo é S igual a SI mais VI mais A dividido por 2 vezes T elevado ao quadrado, certo? Onde o S significa a posição final, dada em metros, SI a posição inicial, dada em metros, VI a velocidade inicial em metros por segundo, o T, tanto o T que multiplica a velocidade quanto o T que multiplica a aceleração é o tempo, dado em segundos, então aqui a gente vai repetir o mesmo valor 2 vezes. Cuidado que o T que multiplica a aceleração é elevado ao quadrado, certo? E o A dividido por 2 é a aceleração, dada em metros por segundo ao quadrado. Essa é a fórmula básica. Existe uma variação dessa fórmula também que a gente pode fazer baseado no conceito do ΔS, que é a variação da posição. Nós vimos que a variação da posição é igual à posição final menos a posição inicial. Então, se eu passar esse SI aqui para o outro lado, ele vai ficar negativo. Eu vou ficar com S menos SI. Então, eu posso substituir aqui o S e o SI pelo ΔS, certo? Quando eu quiser calcular o deslocamento, em vez de calcular a posição final, o problema é pedir cálculo de deslocamento. Eu posso usar essa fórmula aqui. ΔS igual a velocidade inicial vezes o tempo. Geralmente ele faz isso quando a gente não tem a posição inicial. Tá? Ele pede para calcular o deslocamento. A gente não vai precisar da posição. Então é só calcular o ΔS. Mais a aceleração dividida por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Então a gente pode abreviar essa fórmula para essa aqui, certo? Nesse caso, geralmente o que acontece é a nossa posição inicial é 0. Então a gente não precisa dela, tá? Ou o problema pede para calcular o deslocamento. Então eu não vou precisar da posição inicial, só da diferença entre final e inicial. Então a gente substitui essa partezinha aqui da função da posição pelo ΔS. Ok? Então, pessoal, continuando. A gente vai agora analisar o gráfico da função da posição. A função da posição, se a gente analisar a fórmula, é uma equação de segundo grau ao contrário. Porque nós temos aqui o t elevado ao quadrado. Então, é como se o t fosse o nosso x. Lá da matemática, lembram? ax² mais bx mais c igual a 0, equação de segundo grau. A função da posição é uma equação de segundo grau, só que ela está de trás para frente, né? E no lugar do x, nós temos o t. Então, é o t ao quadrado vezes o a sobre 2, mais o vi vezes o t. Então, aqui seria o lugar do vi o b, no lugar do t o x, mais o ci, que está sozinho, que é o valor da posição inicial, que seria o c. Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau. Gráfico de equação de segundo grau, ele dá sempre uma parábola. Então, quando a gente faz o gráfico da posição em relação ao tempo, no movimento uniformemente variado, a gente sempre vai obter uma curva ou voltada para cima ou voltada para baixo, certo? Igual ao gráfico de segundo grau lá da matemática, mesma coisa, só que agora a gente está aplicando a matemática física. Então, quando a gente tem uma aceleração aqui que é positiva, o nosso gráfico vai dar uma parábola voltada para cima. Quando a aceleração aqui é negativa, ele vai dar uma parábola voltada para baixo. Como eu sei que a professora de matemática vai trabalhar com vocês esse gráfico, eu não vou aprofundar essa questão aqui de como construir, de como fazer. Nós vamos analisar esse gráfico e como é que a gente usa ele para fazer as contas dentro da função da posição no movimento uniformemente variado, certo? Então, eu posso passar para vocês um gráfico e no lugar aqui das letrinhas nós vamos ter os valores. Então, digamos que a gente tem uma aceleração positiva, que nós temos uma parábola voltada para cima. Aqui a gente vai ter a posição inicial, então sempre que a parábola estiver voltada para cima, aberta para cima, né? A curva é aqui embaixo, a posição inicial está embaixo, a posição final está em cima, certo? O ponto aqui em que a gente faz a curva, a gente diz que a velocidade do móvel é 0. É aqui nesse instante, nesse ponto T aqui, que o nosso movimento vai mudar de sentido.
Então, se ele está indo, ele passa a voltar, se ele está voltando, ele passa a ir, certo? Então, quando pedir para calcular o tempo, qual o valor do tempo, quando o móvel muda de sentido, se eu tiver o gráfico, é só vir aqui no gráfico observar qual é o valor que aparece aqui no momento da curva, no ponto em que a gente está fazendo a curva. Esse é o instante em que o móvel vai mudar o sentido de movimento, certo? Do movimento. Então, analisando aqui esse gráfico, nessa primeira parte aqui, nessa primeira etapa do movimento, a aceleração vai ser positiva, mas a velocidade vai ter valor negativo. Vão ter sinais opostos, certo? Porque a minha posição ela vai decrescer, o meu móvel está se aproximando da origem, não se afastando. Então, a gente tem velocidade negativa, movimento retrógrado. Então, nesse primeiro intervalo, de 0 a 3 segundos, certo? Nós vamos ter uma diminuição da posição, movimento retrógrado, a gente está se aproximando da origem, e a velocidade ela está diminuindo, ela está tendendo a zero, se aproximando de zero. Então, o movimento vai ser retardado, ok? Depois, passou esse ponto, eu vou mudar de sentido do movimento. Então, aqui eu estava me aproximando da origem, aqui eu vou começar a me afastar da origem. A minha posição vai aumentar. Movimento progressivo, a gente tem um afastamento da origem, certo? E a velocidade é positiva, ela vai começar a aumentar de valor, o sinal dela aumenta. Movimento acelerado. Então, eu posso passar o gráfico para vocês e pedir para vocês classificarem o movimento. Então, é só observar esse intervalo de tempo, de 0 até a curva. A gente sempre vai ter movimento retrógrado retardado. E depois do ponto aqui onde a gente faz a curva, onde a gente tem mudança do sentido do movimento, o movimento passa a ser progressivo acelerado. Isso nunca muda, vocês podem memorizar, tá? Pode até decorar, é sempre assim. Então, eu vou passar o gráfico, vocês vão ter valores aqui para o S e para o T, e aí vocês vão responder para mim, não tem conta para fazer, é só olhar o gráfico e dizer quando que é retrógrado, retardado, progressivo, acelerado, e em que momento ele muda o sentido do movimento, ok? Quando a aceleração é positiva. Então, pessoal, continuando, invertendo o sinal da aceleração positiva, passando ela por uma aceleração negativa, a gente inverte o gráfico. Então, em vez da parábola virada para cima, nós vamos ter uma parábola virada para baixo, certo? Aqui, nesse caso, de 0 a t, a minha posição ela vai aumentar, eu vou me afastar da origem, então eu vou ter uma velocidade positiva. Porém, essa velocidade ela está se aproximando de zero, ela está diminuindo. Significa que a gente vai ter um movimento progressivo retardado. Progressivo porque nós estamos nos afastando da origem e retardado porque a velocidade está diminuindo, tende a se aproximar de zero. Cheguei no instante aqui, nesse ponto em que a minha velocidade vai zerar, vai diminuir, a gente tem mudança do sentido. Então, mesmo caso, aqui o ponto da curva, onde a gente tem a curva, né, do gráfico, nós temos a mudança do sentido. O movimento vai mudar. Então, estava indo, passa a voltar. E aqui seria a distância máxima percorrida pelo móvel, certo? Dentro do movimento uniformemente variado. Voltando, fazendo a volta, a gente vai descer na curvinha. Então, de t em diante, nós vamos ter uma diminuição da posição. A gente vai se aproximar da origem. Movimento retrógrado. E a velocidade passa a ter um sinal negativo, porém ela vai aumentar. Movimento acelerado, certo? Então, a gente tem que memorizar também de 0 a t, sempre que a curva for para baixo, a gente tem no primeiro instante, aqui no primeiro intervalo, né, da curva, progressivo retardado, e depois que mudou o sentido do movimento, ele passa a ser retrógrado acelerado. Algo que a gente tem que prestar atenção, não basta se basear apenas no sinal da aceleração para determinar se o movimento é acelerado ou se ele é retardado. Nós vamos ter que olhar o sinal da aceleração e da velocidade. Então, nós temos que prestar muita atenção. Para um movimento ser classificado como acelerado, o sinal da velocidade e o sinal da aceleração tem que ser iguais. Então, as duas têm que ser negativas ou as duas têm que ser positivas. Aqui, aceleração é positiva, velocidade positiva, movimento acelerado. Aqui, a aceleração é negativa e a velocidade também é negativa, movimento acelerado, tá? Então, para ser acelerado, tanto a aceleração quanto a velocidade tem que ter o mesmo sinal. Então, nesse caso aqui, as duas são negativas e, nesse caso, as duas são positivas, certo? Agora, o movimento retardado, uma é positiva, a outra é negativa. A aceleração e velocidade têm sinais opostos.
Então não basta saber o sinal da aceleração para classificar o movimento, tá? Que é esse caso aqui. Nesse caso, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Movimento retardado. Nesse caso aqui, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Então eu tenho que prestar atenção no sinal, tanto da velocidade quanto da aceleração, para classificar se o movimento é retardado ou se ele é acelerado com base no gráfico, quando a gente tem o gráfico da função da posição, ok? Agora a gente vai resolver alguns exemplos para entender como é que a gente usa essa função da posição aqui para resolver os probleminhas de física dentro do movimento uniformemente variável. Exemplo número 1. Digamos que eu passo para vocês a função da posição de movimento. Então nós temos aqui as posições, a representação das posições de um móvel, certo? Dentro do movimento uniformemente variável. Eu posso pedir para vocês determinarem a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Para responder essas três perguntas é só observar a fórmula. Então, por exemplo, né? Letra A, letra B, letra C. Eu quero determinar qual vai ser a posição inicial do móvel, a velocidade inicial e o valor da aceleração. Então, a gente vai sempre se basear na fórmula da função da posição. Fórmula da função da posição é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Então, para achar o valor da posição inicial, da velocidade inicial, é só observar a fórmula, não tem conta para fazer. Qual é o número que aparece no lugar do SI e qual é o número que aparece no lugar do VI? Bem simples, bem facinho, sem complicações. Então, posição inicial aqui é a 4, certo? 4 metros. SI, sempre Sistema Internacional de Medidas, né? A gente vai usar o metro por segundo, o metro por segundo ao quadrado. As unidades de posição, velocidade, tempo e aceleração. Velocidade inicial, mais 2 metros por segundo. Qual vai ser o problema aqui? A letra C. Na letra C, não basta só observar a fórmula, a gente vai ter que fazer um pequeno cálculo. Porque a aceleração é dividida por 2. Então, a aceleração dividida por 2 é igual a 3. Então, para achar o valor da aceleração, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que passar esse 2 multiplicando 3. Então, a aceleração será igual a 3 vezes 2. Portanto, o valor da aceleração será de 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração vai ser sempre o dobro do valor que aparece na fórmula. Porque para colocar o valor na fórmula, a gente dividiu por 2. Então, não posso esquecer disso. Para achar a aceleração, vou pegar o valor que está na fórmula e sempre vou multiplicar por 2. Pessoal, até agora tudo muito fácil, né? Então, vamos complicar um pouquinho, só um pouquinho. Se eu perguntar para vocês, qual vai ser o valor da posição desse móvel, desse veículo, no instante de 2 segundos? Então, eu vou ter um valor para o tempo, eu quero achar o valor da posição. É complicado, mas não é tão difícil assim, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir. Onde tem o T, nós vamos colocar o 2. Então, o S será igual ao 4 mais o 2 vezes o 2, mais o 3 vezes o 2 elevado ao quadrado. Então, cuidado com a matemática. Potenciação. Expressão numérica, equação de primeiro grau, porque a gente vai botar, ou segundo grau. Primeiro a gente resolve a potenciação, a multiplicação, por último a gente soma. Tá? Então, cuidado que vocês têm que fazer é esse. Muito aluno erra porque ele faz isso aqui, ó, 4 mais 2, 6 vezes 2, 12. Então, tomar cuidado, porque não pode, tá? Primeiro, a gente tem que resolver a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 2 vezes 2, 2 elevado ao quadrado, é 2 vezes 2, vai dar 4. Lembrando que quadrado é o número vezes ele mesmo, tá? Então, se fosse 3, seria 3 vezes 3, 4, 4 vezes 4. Usar a potenciação. Agora, o que a gente vai fazer? Multiplicar esses dois aqui para depois somar tudo. Então, S vai ser igual a 4, mais 4, mais 3 vezes 4,
12. 4 mais 4 é 8. 8 mais 12, e nós vamos ter 20 metros. Essa vai ser a posição do nosso móvel no instante de 2 segundos. Segundo exemplo, um pouquinho mais difícil que o primeiro, nós queremos saber em que momento um móvel, representado por essa função da posição, inverte o sentido do seu movimento, muda o sentido do movimento. Então é aquela história do gráfico, lembra? A gente quer saber o valor do t quando v for igual a zero. Só que aqui nessa fórmula não aparece a velocidade final, só aparece a velocidade inicial. Então nós vamos ter que tirar os valores aqui dessa fórmula, da função da posição, para poder calcular a função da velocidade. Porque para calcular o valor do tempo, nós vamos precisar da função da velocidade. Lembram dela? A última prova que a gente fez foi sobre a função da velocidade em relação ao tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, nós queremos achar o valor do tempo e temos o valor da velocidade final, certo? Então, nós vamos precisar da velocidade inicial e da aceleração. Então, a gente vai vir aqui na fórmula, a velocidade inicial é fácil, né? Bem facinho de achar. O VI é igual a 6 metros por segundo. E a aceleração, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aceleração dividida por 2, não tem nada na frente do t. Que número que a gente vai usar? 1. Como na matemática, tá? Quando não aparece número nenhum, é 1. Nós temos um t. Então, a gente tem aqui a sobre 2 igual a menos 1t. Tem que tomar muito cuidado também, porque aqui a aceleração tem sinal negativo, certo? Então, eu não posso esquecer o sinal. O 2 está dividindo, a gente vai passar multiplicando, lembram? A aceleração vai ser igual a menos 1 vezes 2. Então, a nossa aceleração será igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado, o dobro do número que aparece. Então, como aqui a gente tem 1 na fórmula, o dobro de 1 é 2, o valor da aceleração vai ser 2. Negativo, porque o nosso 1 aqui está negativo. Então, agora jogando os valores na fórmula, 0, que é a velocidade final, porque o nosso móvel vai mudar o sentido do movimento, ele tem que parar para poder voltar. Velocidade inicial, 6, que a gente tirou aqui da função da posição. O 8 a gente não vai precisar, só o VI, só a velocidade inicial. No lugar do mais, menos, porque a aceleração é negativa, 2 vezes t, que é o valor da aceleração. Como a gente quer achar o valor do t aqui, o que nós vamos fazer? É uma equação de primeiro grau, o 2 é negativo, a gente passa ele para o outro lado, ele vem com o sinal positivo, o 6 continua aqui, porque não tem t, 2 está multiplicando, nós vamos passar ele dividindo. 6 dividido por 2, 3 segundos. Então, em 3 segundos, esse móvel vai mudar o seu sentido, vai inverter o sentido do seu movimento. Não é tão difícil assim, né? É complicadinho, mas é só uma questão de atenção, tá, pessoal? Sempre tomar muito cuidado com os detalhes. Então, sempre que ele pedir para calcular o valor do tempo, quando inverte o sentido, quando muda o sentido do movimento, nós vamos precisar da função da velocidade. Se a gente não tiver essa função, tiver a função da posição, é só tirar o valor da velocidade inicial e da aceleração da função da posição, escrever a função da velocidade e calcular o valor do tempo. Ok? Próximo exemplo. Último exemplo, e o que pode aparecer de mais complicadinho. Então, aqui nós vamos ter os dados e vamos querer escrever a função da posição e calcular o valor do tempo. Então, digamos, né, que no instante adotado como origem dos tempos, o espaço de uma partícula vale 4 metros, posição inicial. E a sua velocidade escalar é igual a menos 5 metros por segundo. Sua aceleração escalar é constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos posição inicial, velocidade inicial, aceleração. Determine, letra A, a função da posição em relação ao tempo. Então, a gente quer saber como é que vai ficar a fórmula do S. Nós só vamos substituir. S será igual a posição inicial, que é 4. Cuidado aqui que a velocidade inicial é negativa. Então, no lugar do mais, a gente vai botar menos 5. O T a gente copia, continua, mais a aceleração, que é 2, dividido
dividida por 2, vezes o t elevado ao quadrado. A gente pode deixar assim, ou a gente pode resolver isso aqui. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a função da posição vai ser igual a 4 menos 5 vezes o t, mais 1 vezes t elevado ao quadrado. Certo? Letra A está respondida. Letra A é bem facinho. É só isso, só escrever a função da posição em relação ao tempo. Se eu não preferir deixar assim, também está correto, tá? Não está errado. Já na letra B, a gente quer saber os instantes em que a partícula passa pela origem dos espaços. Origem do espaço, posição 0. Então, sempre que eu tenho a posição 0, eu tenho a origem das posições, ou a origem dos espaços. Certo? Então, nós vamos pegar essa fórmula aqui, onde tem o S, nós vamos colocar o 0. Nós vamos ter 0 igual a 4 menos 5 vezes t, mais 1 vezes t ao quadrado. E a gente quer achar o valor do t. Se a gente observar, é uma equação de segundo grau de trás para frente. Então, o que eu vou fazer? Vou reorganizar essa equação. Vou passar esse 0 para o outro lado. Como eu vou passar todos os números, né, a gente vai mudar todos os membros, não precisa se preocupar com o sinal. Vai ficar igual. A gente vai ficar com mais 1 t quadrado menos 5t mais 4 igual a 0. Então, é a mesma equação escrita de trás para frente. Ok? A gente só reescreveu, reordenou. Feito isso, eu fiquei com uma equação de segundo grau. Ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Quem preferir, pode usar o delta. Tem gente que prefere usar Bhaskara calculando o delta separado para depois deixar o t. Aqui eu vou deixar a critério de vocês, tá? Eu vou fazer usando o delta, que eu acho que é mais fácil. Quando a gente divide o cálculo em partes, fica mais fácil de calcular, mais fácil de entender. Então, nós temos o A aqui igual a 1, o B igual a menos 5 e o C igual a 4. E eu vou achar o delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lá na matemática, lembram? Fórmula de Bhaskara, como a gente calcula a equação de segundo grau. Então, aqui o B é menos 5. Nós vamos ter menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. A e C. Delta vai ser igual a 5 vezes 5, 25. Menos vezes menos, mais. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 25 menos 16. E o delta é 9. Calculamos o delta. Agora, a gente vai usar o valor, não lembra do x? No lugar do x, eu vou botar o t. Porque aqui a gente quer achar o valor do t. T vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, a gente vai substituir. T vai ser igual a menos da fórmula, menos 5, porque o menos 5 é negativo, mais ou menos, lembra que a gente está tirando a raiz quadrada, de delta, que a gente calculou, vale 9, dividido por 2 vezes 1. Que é o A, certo? Então, aqui nós vamos ter duas respostas, T e T', lembram? T aqui, T', T, duas linhas. T aqui vai ser igual a menos vezes menos, mais 5, mais raiz quadrada de 9, 3, dividido por 2. Então, aqui a gente vai ficar 5 mais 3 é 8, dividido por 2. E nós vamos ter 4 segundos. T' será igual a 4 segundos. Então, o primeiro intervalo de tempo é o 4. Com a equação de segundo grau, nós vamos ter dois momentos, certo? Porque ele está indo e voltando. Então, sempre que ele vai e volta, ele passa pela origem. T duas linhas vai ser igual a menos vezes menos mais 5, menos, né? Quando a gente vai usar o sinal negativo, aqui eu usei positivo, menos raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2. Então, nós vamos ter t igual a 5 menos 3, que é 2, dividido por 2. T duas linhas, 1 segundo. Então, quais os intervalos, quais os instantes de tempo em que o móvel vai passar pela origem das posições? 4 e 1 segundo. Então, a resposta aqui seria, né, 1
1 segundo e 4 segundos, se a gente quiser fazer na sequência, ou 4 e 1, tanto faz, os momentos em que ele passa pela origem das posições. Isso é o que pode aparecer de mais complicadinho, de mais difícil para resolver, tá, pessoal? Agora vocês têm uma listinha de exercícios para fazer na sequência lá no Classroom, seguindo o modelinho, certo? Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Os horários que eu estou à disposição de vocês estão publicados lá no Classroom. Espero que se divirtam tentando resolver. Semana que vem a gente faz a correção e dá mais uma revisada no conteúdo, ok? Até a próxima, pessoal!